Quem saúda os amados alunos é o pastor Luiz Carlos, trazendo até você mais uma aula de Teologia Média, nosso livro de missões, e a aula de hoje, Missões e a Igreja. Seja bem-vindo, que o bom Espírito Santo possa nos conceder uma boa aula. Louvado seja Deus. A princípio, cabe lembrar, que missões é parte inerente à igreja, importante da igreja. E vamos procurar falar sobre isto hoje, esse relacionamento igreja e missões. A princípio, é importante salientar que missões não são apenas em outros países, mas também no local da igreja. Hoje, basicamente, vamos nos ocupar com as missões que chamamos transculturais, ou missões em outros países, não é verdade? Você já começa aí na sua página 62 do nosso livro de Teologia Média, Missões. Dito isto, primeira parte que deve ser salientada. Missões é uma ação de fé e responsabilidade. Ela se inicia do evangelismo local e é ali que vai nascer o desejo missionário, é ali que vai haver parte da formação dos missionários, Então a igreja, quando evangeliza, não está em condições de fazer missões transculturais. Devemos, primeiramente, fazer o trabalho, a tarefa de casa, que é evangelizar. Ela é de fé e responsabilidade, as missões, por parte da igreja que envia. Haja vista a grande responsabilidade de cuidar de um missionário, de sua família, responsabilidades de toda a ordem, inclusive financeira, social, psicológica, espiritual, todo esse apoio que deve ser dado, coisas semelhantes. E também, por outro lado, uma função de fé e responsabilidade acerca do obreiro que é enviado, Não adianta a igreja ser responsável, mas também o obreiro enviado, o missionário, ser responsável. Mas adiante falaremos, inclusive, sobre algumas características desse missionário que é enviado. Missões, poderíamos citar aqui Provérbios, capítulo 8, verso 12, que fé e responsabilidade devem andar juntas, não é verdade? Olha o que diz o provérbio. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimento dos conselhos. Sabedoria, fé, prudência, responsabilidade. Muito bem. Vamos então à responsabilidade da igreja, na obra missionária. Muitos dizem assim, nossa igreja não tem cacuete para missões, não tem chamada para missões. Toda igreja tem chamada para missões. O que falta muitas vezes é a direção da igreja sensibilizar a igreja local, os crentes da igreja. Não é verdade? Então, a igreja deve saber a parte que lhe toca em missões. É uma obrigação fazer missões. Talvez não vamos alcançar o mundo, mas deve ter alguma parte reservada para o seu ministério, não é verdade? Esta sensibilização da igreja local, ela pode ser conseguida da seguinte forma, ou em 3 pontos específicos. Primeiramente, sempre estar promovendo conferências missionárias. Isso vai levar muitos da igreja a se interessar por esse assunto, Sempre estar contatando missionários no campo, inclusive para estar testemunhando as obras que Deus tem feito através do seu ministério, para igualmente chamar a atenção dos crentes locais. E sempre estar orando pelos missionários. Assim conseguimos levar a igreja a um trajeto missionário, a um sentimento missionário, a um desejo missionário, na verdade. Muito bem. Ainda dentro de missões, a igreja tem como responsabilidade ter um campo-alvo. O campo é o local onde ela pretende realizar missões. Como conseguimos isso?
Primeiramente, como sempre, é por orientação do Espírito Santo. É Ele que, de alguma maneira, vai revelar, vai inclinar o nosso coração, outras vezes, à obra missionária, ao campo missionário, na verdade. Temos que saber qual é a prioridade missionária, né, da nossa igreja, o que pretendemos, que área pretendemos abranger, até onde pretendemos chegar. Outra coisa de suma importância, que muitas vezes falhamos, né, são acerca dos recursos disponíveis. Né? Uma coisa é tudo que se precisa, e outra coisa é que eu tenho possibilidade de gastar. Vamos deixar de fazer missões por questões financeiras? Acredito que não, de maneira alguma. Afinal, Deus, o nosso Deus, é ainda o dono do ouro e da prata. Né? Se nos prostrarmos perante Ele, Ele vai nos enviar os recursos que precisamos. Muitas vezes, dosadamente, paulatinamente, até mesmo para provar a nossa fé, mas vai enviar para a glória do nome dele. Ele é o maior interessado na obra das missões. Né? E outro ponto importante acerca do campo-alvo é procurar, sempre que possível, a ajuda de agências missionárias, de igrejas missionárias, que também vamos falar mais adiante. O outro ponto importante para a igreja que quer trabalhar na área de missões, obviamente, é o material humano, são os obreiros. Vamos aqui analisar rapidamente um texto importante a este respeito. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 até o verso 4, que diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartar-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Notamos nesse texto de Atos dos Apóstolos a primeira coisa: eles estavam em jejum e em oração. A segunda coisa que já falamos, né, é que a escolha, a revelação, foi do Espírito Santo. Não é verdade? E é bem verdade que, ainda que a escolha tenha sido do Espírito Santo, quem os enviou foi a igreja, por imposição da mão, né, ali dos dirigentes, né, daquela igreja de Antioquia. Então nós já vemos aí um bom começo, uma revelação do Espírito Santo. E também este obreiro está sendo enviado por uma igreja, na qual ele esteja ali respondendo, na qual ele esteja afeto, na qual ele esteja sendo direcionado. Muito bem. Mas também, ainda sobre esses obreiros, nós devemos tomar um cuidado, quem vai enviar obreiros, de não enviar alguém porque está mais dentro do ministério. Nós devemos enviar justamente os que são mais úteis, né? Os que forem úteis para aquela obra, os melhores, e não aqueles que são dispensáveis, que mal conseguem fazer o seu trabalho dentro da igreja local. Não é? É determinar quem devemos levar, como devemos levar e quando devemos enviar. Não é? Muito bem. Esses candidatos, como já foi dito, são homens que já têm que estar dando frutos. Não mandamos alguém para a obra missionária para testar, mas são pessoas que já estão dando frutos no ministério. Agora vão aí algumas características básicas, né, de um candidato à obra missionária. Primeira característica: antes de sermos crentes, devemos ser homens. Falamos isto acerca do caráter do homem. Um obreiro que vai para as missões deve ter firmeza de caráter. Aliás, não só o que vai para as missões. Todo obreiro tem que ter um caráter firme. Um caráter que não vai se deixar levar pelas dificuldades.
Outra coisa importante seria a flexibilidade para adaptação. É bom esse homem ser testado na igreja local, para ver essa flexibilidade. Existem pessoas que só trabalham segundo certas condições. E em missões as condições geralmente são adversas, não é verdade? Então, pessoas que têm essa facilidade de adaptação. Pessoas mais compreensivas, ponderadas no falar. Existem coisas que nem a família do obreiro missionário deve ficar sabendo. São segredos entre Deus e o homem, para que a obra de Deus não pereça. Inclusive em Provérbios 10, 19, nos fala bastante sobre isso. Escute. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Moderar os lábios é falar com prudência, não ser leviano nas palavras, precipitado nas palavras, né? Alguém disse com muita propriedade que enquanto estamos com a boca fechada, a palavra é nossa escrava, mas depois de proferida, nós somos escravos dela. Muito cuidado. Ponderação na hora de falar. Outra coisa importante, tem que ser um homem de bom relacionamento, tolerante, né, que consiga ouvir os outros, as opiniões alheias, mesmo discordantes, né, e se relacione bem. Relacionar bem não é exatamente ter relacionamento com pessoas importantes, é se relacionar com qualquer pessoa, em qualquer nível, de toda ordem. Ele deve ter capacidade de liderança, que ele vai estar num campo, muitas vezes só, liderando um trabalho e quase sem ter a quem recorrer, pelo menos não assim fisicamente, tangivelmente, não é verdade? Então ele deve ter essa capacidade de liderança que envolve solução de adversidades, muitas vezes surpreendentes. Deve ser um homem equilibrado financeiramente, que consiga viver com o que ganha, não dado, né, a exercícios financeiros perigosos, né? Um homem que sabe viver com o que tem. Na verdade, se fala muito em altos ou baixos salários, mas o que precisamos é aprender a viver com o que temos, né? Também esse obreiro precisa ter persistência, porque a obra, no local para onde ele vai, como em qualquer lugar, ela não acontece imediatamente. Ela tem um tempo de maturação. Em minha opinião assim, particular, eu observo hoje, mesmo no evangelismo local, que alguns homens são enviados para as igrejas, para dirigir igrejas, né? E ali ficam um ano, logo vão embora. Eu creio que um ano a comunidade local não teve tempo suficiente para conhecer e assim confiar neste obreiro. Então é preciso persistência, saber que vai precisar tempo, não desistir diante dos obstáculos, né? E aqui o nosso livro, lá na página 69, ele cita também, como uma característica do candidato, evitar o extremismo doutrinário, que eu concordo. E depois ele cita como exemplo usos e costumes, não é? Ou seja, me parece que está sendo dito que a igreja deve se acostumar com usos e costumes locais. Eu diria que a igreja deve tolerar usos e costumes locais até o ponto que a palavra de Deus não reja sobre o assunto. Sobre aquilo que a palavra de Deus é manifesta, nós devemos levar a palavra ao campo-alvo e com ela os usos e costumes defendidos, inseridos na palavra de Deus. Acho que foi claro. Muito bem. O preparo da igreja, né? Aqui uma parte de suma importância. Como a igreja deve se preparar. E o próprio obreiro. Qual a visão que devemos ter? O que devemos nos preparar para estarmos enfrentando no campo missionário? Muito bem. A primeira coisa, devemos saber que estamos entrando numa batalha espiritual. Não é verdade?
A própria palavra de Deus nos ensina, em Efésios 6,12, que nós não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nisso aqui, entre a palavra que diz que o exercício corporal, muitas vezes, pouco aproveita, né? Nós devemos saber que as nossas armas, conforme está escrito lá em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, que diz assim: porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Se formos olhar pela visão carnal, nós não ganhamos almas. As pessoas são contra o Evangelho, elas lutam contra o Evangelho. E são essas pessoas que Deus quer ganhar para o reino dele. Então não podemos nos colocar contra homens ou mulheres. Devemos compreender quais são as forças do mal que estão por trás da sociedade. E assim, então, amarmos as almas e lutarmos contra o reino das trevas. Ele diz aqui que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. E nós sabemos quais armas são essas. Uma, a oração. Lá em Efésios 6,18 está escrito: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? Orai sem cessar. Vigiar mais do que orar, mas orar sem cessar. A oração do justo pode muito em seu efeito. Precisamos orar. Nós não vencemos potestades, principados, hostes da maldade com ações físicas. Nós vencemos de joelho. Muito bem. Ainda sobre as armas espirituais, na verdade, a grande arma, além da oração, além do jejum, Jesus foi claro, esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Nós sabemos que existem principados que dominam países inteiros, não é verdade? Sabemos disso. Uns da prostituição, outros do vício, da mentira, e por aí afora. E esses principados só vencemos com armas espirituais. A outra arma poderosa, a Bíblia fala que é a sua palavra, a palavra de Deus. Porque com ela nós podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. E a palavra de Deus é a verdadeira espada do Espírito. É assim que o missionário deve guerrear. É assim que ele deve enfrentar as dificuldades do campo missionário. Sempre saber que o fundo, por trás de tudo, é uma luta espiritual e não somente carnal. É também carnal, porque exige o nosso esforço, na verdade, a nossa mente, a nossa condição física, sim, mas principalmente espiritual. Vamos lá agora. É preciso que a igreja tenha um planejamento missionário, flexível. Fazemos um plano sujeito a alterações, mas que tenha a sua espinha dorsal, seu esqueleto, na verdade. Dentro desse plano vão estar inseridos os objetivos das missões dentro da igreja, que pretendemos alcançar. Outra coisa, os meios de alcançar. Como vamos alcançar? Devemos ter determinado prazos previstos da estada de missionários nos campos a que são enviados. Né? Normalmente, se fala em 4 anos, né, para um missionário estar no lugar, no mínimo. E o planejamento financeiro, que também é de suma importância. Não podemos abandonar missionários à própria sorte. Sobre isso, inclusive, tem um outro dado importante, que é o salário do missionário, como que ele funciona. Poderíamos falar aqui inúmeras coisas acerca disso. Talvez alguém pudesse delimitar um valor, né? Não sei. Mas deve haver a seguinte consciência por parte da igreja. Devemos livrar este obreiro da ansiedade material sempre que possível. Ou seja, ele deve estar ocupado em ganhar almas. E a igreja deve procurar cooperar com a sua comodidade material. Isso depende se esse obreiro, o tamanho de sua família,
as condições que ele já tinha no local de origem e por aí afora. As missões são alvo de ofertas, de contribuições, são assim que elas vivem, não é verdade? Devemos, inclusive, na igreja, procurar colher ofertas destinadas exclusivamente às missões. Se não fazemos, devemos começar a fazer agora, não é verdade? E esses recursos devem ser bem aplicados. Sobre esses recursos, devemos lembrar a igreja, os membros da igreja, e nós, como dirigentes das igrejas, uma coisa aqui importante. No livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versa sobre isso. Vamos ler. Primeiro verso. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Nós cremos no sobrenatural. Nós cremos. É importante grandes ofertas. Mas observamos aqui que justamente esta soma do gozo de fazer, de ajudar missões, com a nossa pobreza, muitas vezes, né, os nossos limites financeiros, é o que gerou grandes riquezas. Deus trabalha no muito e Deus trabalha no pouco. Você se lembra da viúva pobre? Jesus falou, foi a que mais deu. Devemos levar à igreja essa conscientização, que devemos cooperar com missões não somente quando estamos em abundância de recursos, mas em toda situação, porque o nosso missionário vai estar no campo dependendo de nós a maioria das vezes. Né? O verso 3, né, diz que eles deram acima do seu poder. Olha, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Devemos enraizar na igreja o pensamento de que devemos dar em todas as circunstâncias, não é verdade? E acima até mesmo do que normalmente o faríamos, não é verdade? Deus ama o que dá com alegria. Deram-se, verso 5, não somente fizeram como nós esperávamos acerca das ofertas, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade dele. Quem ajuda a obra de missões, ajuda o missionário, está dando não ao homem, mas a Deus. E não é só recurso financeiro, é se dar totalmente. Eu posso me dar totalmente, ajudando financeiramente, orando, jejuando, ligando para o missionário, confortando seu coração, visitando, e assim sucessivamente. E o grande exemplo de missões, sempre Cristo. Versículo 9 desse capítulo 8. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Vamos agora a 2 Coríntios, no capítulo 9, que ainda fala sobre esse assunto que estamos aqui discorrendo, não é verdade? Sobre os recursos para a obra missionária. Muito bem. No verso 5 de 2 Coríntios, capítulo 9, nós vemos algo importante. Devemos estar pronto. A missão sempre precisa. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Estar pronto. A missão não precisa só o dia que eu quero dar. A missão precisa sempre. E outra coisa importante, Paulo nos ensina que a igreja foi preparada antes. E outra coisa importante, devemos evitar as humilhações aos nossos missionários. Né? De preferência, colher essas ofertas na ausência deles, sempre que possível. O verso 6 desse 2 Coríntios, capítulo 9, vai nos falar acerca de valor, como já dissemos, mas vamos reforçar. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. É. Acerca disso, Paulo escreveu sobre as viúvas da igreja, que a igreja deveria ajudar aquela que
lavou os pés dos discípulos, aquela que abriu a sua casa, aquela que serviu a refeição, na verdade, aquela que cuidou dos missionários. Ela vai ser cuidada pela igreja. A nível de missões, conforme a sua aplicação, é que vem a sua retribuição. Né? Então, se você semear pouco, você vai recolher pouco. Pouco aí não significa a quantidade, mas pouco no sentido daquilo que você pode dar. Outra coisa importante nesse capítulo, 2 Coríntios, capítulo 9, é o versículo 7, que nos fala sobre a disposição. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Muito mais vale a situação do nosso coração quando doamos do que a quantidade doada. Mesmo porque quem tem um coração quebrantado pelo Espírito Santo vai sempre doar com o melhor, o máximo possível. Ainda sobre isto, o envio do missionário. O que devemos fazer? Quais são os cuidados que devemos tomar? Número 1, cursos preparatórios para missões. Existem vários cursos, inclusive aqui no nosso país, para preparar missionários. Bom, talvez você vai me dizer, a nossa igreja está numa localidade, ou em condições financeiras, ou enfim, tem algum impedimento para enviar esse cidadão para um curso preparatório de missões. Você pode prepará-lo dentro da sua própria igreja, nos trabalhos gerais do ministério, para que ele, quando chegar ao campo missionário, esteja em condições de levar adiante esta obra. Prepare o seu missionário. Esse tempo mínimo, né, de envio, deixar bem acertado, nós falamos aqui em cerca de 4 anos, que é um tempo bastante razoável. Não que seja dogmático, mas é razoável. Outro cuidado é notificar a família. Ter certeza que a família desse homem está a par do seu envio e das circunstâncias que ele vai enfrentar no campo de trabalho. Outra coisa importante é deixar bem certo para esse obreiro acerca de suas idas e vindas. Quando o missionário está voltando demais para o seu local de origem, acontece 2 coisas. Ele para de contar com a confiança da igreja local que o enviou. E ele também não consegue firmar, né, a devida empatia com o povo ao qual foi enviado. Então, essas visitas extemporâneas à igreja local, elas devem ser compassadas. Saímos para uma obra e devemos realizar. Muito bem. Quais são as relações entre igrejas nacionais, nativas e igrejas missionárias? Primeiramente, vamos determinar aqui o que seriam essas nomenclaturas. Igreja nacional formada. Geralmente a igreja que está no país de origem. Já é um campo formado, tanto é que está enviando missionários. Depois nós temos a igreja missionária. E a igreja formada através do trabalho dos missionários, num campo distante, num campo fora do campo da igreja local. Muito bem. E depois a igreja nacional ativa, aquela igreja missionária, que a princípio é um módulo, na verdade, da igreja principal, da igreja de origem, agora se torna uma igreja nacional, uma igreja já com todas as suas repartições, uma igreja já independente. Muito bem. Algumas características que devem ser observadas. Né? A igreja missionária, ela tem que ser vista não como formadora de congregações, e sim de novas igrejas autônomas. Igrejas que vão chegar a um ponto de ter liberdade, autonomia, autogerência. Né? Ficando a cargo da igreja local, da igreja nacional, por exemplo, apenas o suporte técnico, financeiro e espiritual, mas sempre buscando a independência em todas essas áreas, nessa nova igreja que foi formada. A igreja nacional ativa é quando essa igreja missionária atinge o status de uma igreja que pode andar sozinha.
Muito bem. Por exemplo, no nosso caso, Assembleias de Deus, tínhamos a igreja missionária, na verdade, lá nos Estados Unidos da América. Eles vieram aqui, fizeram seu trabalho missionário, conseguiram, né, levantar esse verdadeiro império espiritual, que são as Assembleias de Deus, hoje ramificadas, mas mesmo assim fortes, na verdade. A maior igreja do mundo são as Assembleias de Deus. Mas a igreja brasileira se tornou uma igreja nacional ativa e passou do futuro, agora, nos dias de hoje, a ser uma igreja nacional, quer dizer, uma igreja já completamente estruturada. Também. Sobre as finanças, o relacionamento entre essas igrejas. Né? A distribuição de recursos deve ser segundo as necessidades prioritárias, aplicar mais aonde precisa mais. Qual é o perigo? Essas igrejas se acostumarem com a dependência, não trabalharem pela independência, também na área financeira. E agora, já quase ao final da nossa aula, nós vamos falar sobre a igreja local e as agências missionárias. Primeiramente, o que é uma agência missionária? Talvez a definição mais simples seriam instituições de apoio missionário às igrejas. Então, elas podem ser agências denominacionais, que estão ligadas a uma denominação, como, por exemplo, a Sename, que é a agência missionária das Assembleias de Deus. No caso, Assembleias de Deus das Missões. Né? O Sename, então, é uma agência denominacional missionária. E temos agências interdenominacionais, independentes das denominações. Poderíamos citar, por exemplo, a agência chamada da meia-noite, que é uma agência que não tem essa preocupação com uma denominação. Muito bem. Mas trabalha para várias denominações. Realiza um trabalho para várias igrejas diferenciadas, mas tendo a sua própria organização. Quais os cuidados dessas agências missionárias? Número 1, elas não são igrejas. Né? Elas são agências missionárias. Elas vão levantar trabalhos e outros ministérios, geralmente, é que vão cuidar. Segundo, não devem serem controladas por líderes de igrejas nacionais. Porque senão vai haver sempre uma tendência de favorecimento, né, à obra daquele ministério. E a ideia da agência missionária é trabalhar para Cristo, livre e desimpedido. Terceiro, ela é uma preparadora, formadora, e também ela lida com estratégias missionárias. E por isso ela deve ter liberdade financeira. Ela tem que ter os seus próprios recursos, não deve ser dependente de ministério A ou B, para que suas decisões, o seu trabalho, né, não sejam de alguma maneira contaminados, né, por essas lideranças. O que eu quis dizer? Uma igreja denominacional trabalha para a sua denominação. Está realizando o Evangelho de Cristo. A agência missionária, ela não trabalha para uma denominação, ela trabalha diretamente para o Evangelho de Cristo e ao favor dessas igrejas denominacionais. Então ela precisa ter essa liberdade para fazer isso, né, sem contaminação. Por fim, as igrejas nacionais e suas relações com as agências missionárias. O que seria isso? As agências são auxiliadoras das igrejas na evangelização. E elas devem também primar, por aquilo que foi ensinado na aula anterior, dos 3 altos princípios, ou princípios de alto, o princípio dos 3 altos. Quais são esses princípios? Toda igreja, seja congregação, seja igreja nativa, igreja missionária, ela deve procurar ser autossuficiente financeiramente, ser independente financeiramente, buscar recursos de si próprio. Elas também devem ser autogovernadas, ter um governo próprio, e devem ser autopropagadoras do Evangelho. Elas foram formadas por outras igrejas e agora vão formar novas igrejas, para a glória de Jesus. Então,
Nós vemos aqui essa nossa aula hoje acerca de missões. Espero que você tire bom proveito desta aula. Espero que você não desanime, você continue perseverando no ensino, se preparando para manejar bem a palavra da verdade. Foi um prazer estar com você, como sempre. Estão aí nossos canais de comunicação, você pode entrar a qualquer momento. Aguardamos você para a nossa próxima aula de missões. Foi um prazer, que o bom Deus possa retribuí-lo, né? E inculcar em você todos os bons ensinamentos desta nossa aula. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.